Olá, esse foi mais um problema enviado lá pelo Google Forms. O link dele vai estar na descrição do vídeo, caso você tenha uma sugestão de problema para ser resolvida aqui em vídeo. Dessa vez, vamos determinar o resto da divisão entre 3 elevado a 100 dividido por 34. Esse tipo de problema vai utilizar ostensivamente a congruência modular. Então, vejamos o que acontece quando você faz 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 basicamente é 81 vezes 3, e isso resulta em 243. Daí, se você olhasse a tabuada do 34, você veria o seguinte: 34 vezes 7 resulta em quanto? Resulta em 238. E daí, com base nessas duas informações, você poderia chegar à seguinte conclusão: 3 elevado a 5 é igual a 5 mod 34. Como assim? O que isso significa na prática? Olha, 3 elevado a 5 nós vimos que é 243. O que eu tô dizendo por essa congruência modular é que quando 3 elevado a 5 é dividido por 34, você vai obter o resto igual a 5. Então, o número que vem depois do símbolo da congruência é justamente o resto da divisão entre o número aqui da esquerda e esse número seria o seu divisor. Então, você poderia analisar essa mesma escrita da seguinte forma. Então você colocaria uma divisão por chaves, colocaria o 7, que seria o maior inteiro pelo qual você poderia multiplicar o 34 de modo a não ultrapassar o 243, você teria o 238 e você teria justamente o resto ali, número 5. Daí o próximo passo é você aplicar uma propriedade de potência, e como você está avaliando 3 elevado a 100, eu vou ter que elevar esse meu 3 elevado a 5 a 20. E quando você faz isso, você vai precisar também elevar o seu resto 5 a 20. Então você poderia ter 3 elevado a 5 elevado a 20, isso seria igual ao 3 elevado a 100, e você teria o 5 elevado a 20 dessa vez. E continua com a divisão por 34, mod 34. Certo, agora que você está trabalhando na potência de 5, você tem que fazer o mesmo procedimento. Avaliar que valor multiplicado por 34 chega a um número próximo da potência de 5. Se você fizesse uma pequena inspeção, você poderia trabalhar com 5 elevado a 4, isso aqui vai me dar 625. E se você fizer 34 vezes 18, você chegaria em 612, e que está bem próximo, e portanto você poderia então dizer que 5 elevado a 4 é congruente a 13 mod 34. Ou seja, quando você divide 5 elevado a 4 por 34, o resto dessa divisão vai ser 13. E portanto, você acaba concluindo que 5 elevado a 20 é congruente a 13 elevado a 5 mod 34. E agora você vai ter que trabalhar na potência de 13. Por sorte, você vai avaliar o seguinte cenário: 13 ao quadrado acaba sendo 169. Só que 34 vezes 5 acaba sendo 170. Então, eu posso dizer que 13 ao quadrado é congruente a menos 1 mod 34. Por quê? Porque, bom, 13 ao quadrado é 169. Se você passar esse menos 1 para o outro lado da congruência, você ficaria com 170. E 170, quando dividido por 34, vai dar resto zero, porque ele é múltiplo de 34, obviamente, né? Então, esse retângulo aqui, ele vai ser muito útil, porque continuando aqui embaixo, você teria 13 vezes 13 à quarta, você continua com 13, só que o 13 à quarta, eu teria 13 à quarta, eu posso levar o menos 1 ao quadrado, e isso daria 1, mod 34. Ou seja, 13 à quarta deixa resto 1 na divisão por 34. Então 13 vezes 1, isso acaba dando 13, o mod 34. E aí você acabou o problema, né? Porque isso é justamente o resto da divisão de 5 elevado a 20 por 34, que era o que buscávamos aqui em cima. E acabamos respondendo a pergunta do problema. O resto da divisão de 3 elevado a 100 por 34 acaba sendo 13.